Você consegue imaginar o desaparecimento da sua cidade? Isso, da sua cidade inteira, sua rua, sua casa. Você não vai ter mais as suas fotos, os seus objetos pessoais, as suas memórias, suas lembranças, a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com moradores de uma cidade, de algumas cidades na região de Mariana, em Minas Gerais, depois da tragédia ambiental que assolou essa região, que assolou o Brasil e que deixou 19 mortos. A gente está falando tudo isso porque eu estou aqui com o nosso convidado, que é o Tadeu Jungle, que acaba de lançar um curta que leva a gente para esse local devastado e faz com que a gente perceba de forma muito intensa como é a vida dessas pessoas hoje, com tudo devastado, né, Tadeu? Exatamente. O documentário chama-se Rio de Lama, ele foi feito em realidade virtual. Para quem ainda não sabe o que é realidade virtual, é você fazer um filme, como um outro qualquer, só que quando você vai assisti-lo, a maneira ideal de você assistir é você colocar um óculos e um celular aqui na frente. E no celular passa o filme. Só que quando você olha através desses óculos, você tem a sensação de que você está lá, você está dentro do local. E é uma tecnologia revolucionária que vai ser aplicada aí em todos os lugares, da educação, as artes, publicidade, ficção e tal. E eu usei isso para fazer o Rio de Lama. A gente está vendo algumas imagens aí, na verdade, um giro 360 graus. É claro que a experiência da realidade virtual se dá com você, com esse óculos, mas para vocês terem uma ideia. Então, tem um morador ali afetado por esse desastre, mostrando a região dele, a casa dele, a rua dele, como ficou. Exato. Né? Exato. É isso. Você passou quanto tempo lá? 8 dias. 8 dias. O que te impressionou mais? Bom, Adriana, eu fui lá um mês depois da tragédia, eu tinha essa tecnologia da realidade virtual, eu falei, esse é o lugar para se fazer isso, porque a realidade virtual dizem que é a maior máquina de empatia jamais inventada, que a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando eu cheguei na cidade, o que mais me espantou foram que todos os moradores que estavam desalojados, né, em hotéis ou casas em Mariana, eles adoravam a cidade. Então tinha um amor pela cidade. Nossa, eu puxava um tapete todo dia, no final de tarde, para a calçada, para jogar baralho com as minhas amigas. E você, o que você gostava de fazer? Eu ia no Rio, todos estão em hotéis ou casas, e só que elas têm uma tristeza muito grande. Por mais que elas tenham um teto, elas têm uma tristeza muito grande. E eu as comparo a refugiados de guerra, num estado pior. Porque o refugiado de guerra, que também foi obrigado a sair correndo da sua casa, ele tem a esperança de que um dia ele pode voltar, de repente o vizinho dele também volta, ele consegue restabelecer aquele laço social com a sua comunidade. Nesse caso, não. Acabou. A gente separou um trechinho do vídeo justamente de um dos moradores falando para a gente ter essa dimensão. Dê uma olhada. A rua principal era asfaltada, mas a do Cascalho era bloquete. Lá não tinha preocupação nenhuma de deixar os meninos brincando na rua, não. Lá não. Os meninos lá, eles brincavam de bola, pisca-esconde, andavam de bicicleta, queimada, até eu jogava queimada com eles. Era o melhor lugar do mundo, pra mim era. Ai, eu vou chorar. A gente está vendo aí justamente essa imagem, né, plana na sua tela, mas na verdade essa imagem é como se fosse um mapa-mundi. Quando a gente olha para o mapa-mundi, né, para a Terra está ali chata, claro. Mas na verdade ela é uma esfera. E é justamente isso. Ali o que a gente viu foi uma imagem chata, achatada, mas aquilo tudo é uma esfera. Se eu estivesse assistindo com os óculos de realidade virtual, essa mulher que veio, ela passaria na minha frente, olharia para mim e vai para o canto e fala assim, acho que eu vou chorar ali. Então eu veria esse trajeto dela e eu poderia olhar para trás. Atrás eu iria ver a escola, que é o que ela está vendo. Né? Então, essa realidade virtual é uma tecnologia que veio para transformar o mundo. Pois é transformadora nesse sentido da empatia, de você se colocar no lugar do outro. E quando você decidiu fazer esse documentário, a ideia é fazer realmente com que as pessoas se sensibilizem com essa tragédia. Depois das manchetes, milhares de manchetes já terem sido feitas, mas a coisa some, né?
some. É porque a imprensa cobriu muito bem a tragédia toda. Agora, depois de um mês, e até hoje, a gente ainda vê matérias, só que parece que você, de uma certa forma, você já está anestesiado a isso. E a hora que você olha um documentário feito com a realidade virtual, você, como é transportado para o local, você quase que pisa na lama daqueles caras, você vê aquelas casas, você entra na intimidade das pessoas, dentro da casa delas, você começa a ver aquilo tudo, é diferente. Então, justamente, o que eu gostaria que esse documentário fizesse era alertar as pessoas e as autoridades competentes para o crime que foi cometido. Porque aquilo foi um crime. Você constrói uma barragem aqui, você tem uma cidade aqui. Você nunca fez um exercício de evacuação da cidade. Caso a barragem rompesse, a cidade não tinha uma sirene. Você imagina 19 mortos tiveram lá, né? Dos outros 600 desabrigados, 19 mortos. Com uma sirene, 2 sirenes, 600 habitantes, são 8 quadras. As pessoas teriam saído, não teria morrido ninguém. Ou seja, é crime. Então, a ideia desse documentário é um documentário ativista, é um documentário que pretende que a gente não fazer com que as pessoas não esqueçam o que aconteceu ali e tentar fazer com que isso não aconteça nunca mais. E no final do documentário, eu até digo, vamos fazer um memorial de Mariana. Né? Porque a ideia da Samarco, o que a Samarco gostaria que acontecesse? Que as pessoas esquecessem, que não se falasse mais do assunto. Agora, imagina se você cria um memorial. Você está exatamente no lugar oposto. Você vai criar alguma coisa que você nunca vai esquecer o que aconteceu ali. Claro. Você sabe que tem... Você me falando isso, muitas pessoas têm uma crítica em relação, por exemplo, a uma biblioteca linda de São Paulo, que é a Biblioteca São Paulo, que foi construída no lugar do Carandiru. Sim. E o que muita gente diz é assim, não deveriam ter derrubado o Carandiru, ele deveria estar ali como um marco para algo que não deve acontecer novamente. Claro. E nesse sentido, o memorial, né, é uma marca ali, uma cicatriz que você deixa de um problema, de uma tragédia tão grande. Para sempre. Para sempre. Vamos ouvir mais um morador dentro desse documentário, porque dar voz a essas pessoas, eu acho que é fundamental. Aqui era a nossa casa, onde nós vivíamos. Todos os sábados, a gente pegava o nosso instrumento, o violão, e nós cantávamos. Na varanda. Na varanda, nessa varanda que nós estamos aqui. E agora a gente vai lembrar o que já passou. Meu amor, lhe peço, se está me ouvindo, aonde estiver, mando o meu recado. Volte novamente para os braços meus, pois meu coração está apaixonado. Mariana, e ali na região é Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. Essa cidade onde eu filmei é Bento Rodrigues. Fica 20 minutos de Mariana. E você pode assistir o filme entrando... www.riodilama.com.br, tem uma versão em inglês também. E você pode assistir tanto no YouTube, né, você girando no YouTube, ou você, se você tiver os óculos de realidade virtual, você baixa de graça, é tudo de graça. O filme foi feito totalmente colaborativo, todo mundo trabalhou de graça, 3 produtoras se uniram para trabalhar de graça, e ele está de graça na internet, está de graça nos aplicativos da Apple Store, está de graça no aplicativo da Google Store, Google Play. Então, ele é todo de graça no sentido de fazer um filme ativista por uma causa. Claro, para as pessoas estarem lá, para a gente estar ali dentro dessa tragédia e cobrar das autoridades. Mesmo porque a barragem ainda tem problemas. Está vazando ainda. Tem vazamento, e inclusive essa é a notícia nova, que é a notícia velha, que é a notícia nova, ainda tem vazamento. Sim. Uma tragédia maior ainda pode acontecer. Exato. E a Samarco pode ser multada em R$1 milhão por dia se não resolver, se não solucionar esse problema do vazamento que ainda acontece na região de Mariana. Exatamente. Estamos atentos, né? Bacana. Obrigado pelo convite. Poxa, muito obrigada. E realidade virtual, a gente vai falar muito disso ainda, eu tenho certeza. Quem quiser entender um pouco do novo mundo, pela primeira vez uma linguagem, depois da invenção do cinema, foi inventada. Essa linguagem é a realidade virtual
E quem tiver interessado, começa a pesquisar, entra nos Googles da vida, vai descobrir um mundo novo, que vai transformar a forma que a gente vai narrar audiovisual daqui para frente. Muito bem, muito obrigada. Obrigado a vocês.